É hora de deixar de ser nécio. Sim, pessoal. Qualquer pessoa hoje que esteja viva no século XXI, que estiver nessa condição de nécio, tem que deixar isso. Tem que deixar de ser nécio. E para deixar de ser nécio, essa pessoa tem que adquirir conhecimento. Então, é importante demais. Isso é algo decisivo para a pessoa. O conhecimento está ao alcance de todos. Então a pessoa tem que querer adquirir conhecimento, para que seja versada no conhecimento. Conhecimento profundo, conhecimento que traga resultado saudável para a sua vida. O conhecimento é muito importante. E é por isso que eu quero encorajar, incentivar e estimular aos nécios de hoje que façam isso por si mesmos. Porque isso tem que acontecer, tanto da sua parte como da minha parte. Então, não pode existir mais nécios no mundo. Não pode mesmo, em nenhum lugar. É preciso entender isso, é preciso se conscientizar disso. Cada pessoa tem a responsabilidade pessoal de fazer isso acontecer na sua vida. Então, hoje eu vou falar sobre esse assunto, lendo aqui alguns textos das Escrituras para falar sobre esse assunto. Porque nós devemos entender essa questão hoje, pela definição do que significa ser nécio. Então, agora eu vou ler aqui a definição do que significa ser nécio, para que possamos compreender essa questão hoje com muito mais eficácia, digamos assim. Para que assim, qualquer pessoa entenda que estar na condição de nécio é algo muito errado. Então, a palavra nécio significa o quê? Nécios são pessoas estúpidas e ignorantes. São pessoas que são desprovidas de conhecimento. Nécios são aquelas pessoas que são ineptas e incapazes. São aquelas pessoas que não têm aptidão ou competência. Então, já dá para perceber que ser nécio é algo muito errado. Isso significa o quê? Que nenhum ser humano pode continuar nesse erro de ser nécio. É preciso deixar de ser nécio a partir de hoje. Então, para que isso aconteça, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para falar sobre esse assunto. Porque é preciso que se entenda isso. O mundo hoje, no século XXI, não há mais lugar para os nécios. Isso significa o quê? Que os nécios agora têm que ter conhecimento, sabedoria, entendimento, inteligência, sensatez. E tudo isso somado junto vai trazer bons resultados para a vida dessa pessoa, que não será mais nécia, e sim prudente, ao longo de toda a sua vida. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 22. E nesse texto aqui, trata-se de uma pergunta que é feita. Na verdade, nesse versículo aqui, tem 3 perguntas, mas só uma delas é direcionada para os nécios. Então, preste atenção na pergunta. A pergunta é assim, até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Será que muitos nécios hoje amam a necessidade? Será que eles têm amor por serem nécios? Será que eles têm esse sentimento de amor? E por isso não querem deixar a necessidade? Se esse for o caso de muitas pessoas hoje, isso é um erro. E esse erro não pode continuar. Ninguém
pode, ou melhor, os nécios não podem continuar amando a necessidade. Isso é um erro. O que eles têm que amar é o entendimento, é a busca pela sabedoria. Eles têm que buscar a sabedoria como tesouros escondidos. A sabedoria é algo decisivo para a vida dessas pessoas. É importante demais. Eles não podem continuar amando, ou melhor, os nécios não podem continuar amando a necessidade. Isso é errado. O que é certo para essas pessoas é que elas deixem de ser nécias e comecem a adquirir conhecimento. Porque quando elas obterem esse conhecimento, elas vão deixar essa condição de nécios, de ignorantes, de pessoas estúpidas, digamos assim. Às vezes tem que falar duro mesmo para ver se a pessoa cai na real, porque ainda há tempo disso acontecer. A pessoa tem que se situar e saber que a sua condição de nécio é algo muito errado e não pode continuar. Então, a pergunta é: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Essa pergunta exige uma resposta das pessoas hoje. Agora eu vou ler aqui outro texto que também está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 8, versículo 5. Agora no capítulo 8 aqui. Capítulo 8, versículo 5. Os nécios, eles têm que entender algumas coisas. E esse texto vai falar sobre isso, ó. O versículo diz assim, ó. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Então, os nécios hoje têm que entender a sabedoria. A sabedoria tem que ser entendida pelos nécios, para que eles deixem a condição de serem nécios e possam passar a serem sábios, tendo o entendimento completo da sabedoria. A excelência da sabedoria é algo indispensável para as pessoas deixarem a condição de serem nécios ou nécias, enfim. É isso que as pessoas precisam entender hoje, se conscientizar disso. Então, elas têm que encontrar a sabedoria. A sabedoria está ao alcance delas. É só procurar que vai achar. Então, ele fala aqui, ó, no capítulo capítulo 8, versículo 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Entender a sabedoria é algo indispensável. Ninguém pode deixar de entender a sabedoria. Então, é preciso entender isso. Porque só dessa forma, qualquer pessoa vai deixar a condição de ser nécia e vai começar a mergulhar no conhecimento da sabedoria. Isso é importante. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro do profeta Isaías. Isaías 19, capítulo 19. Isaías capítulo 19, versículo 11. Isaías capítulo 19, versículo 11. Então, pessoal, essa questão de nécios, às vezes até entre os príncipes, entre os reis, existem pessoas assim. Esse texto vai falar sobre isso. Olha aqui, ó. Isaías capítulo 19, versículo 11. Está escrito assim, ó. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoar. Na verdade,
são nécios os príncipes de Zoan. Então, os príncipes, ou seja, os filhos dos reis, do rei de Zoan, eles eram nécios. Tem cabimento isso? Alguém da nobreza real, o filho do rei, ser alguém nécio? Tem cabimento isso? Não. Por quê? Eles deveriam, os príncipes deveriam serem os mais instruídos no conhecimento, os mais versados no conhecimento, porque eles tinham toda a condição de ter isso ao seu alcance. Mas, como nós vemos aqui, isso não acontecia com os príncipes de Zoan, porque já diz assim, ó, na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Então, pessoal, até mesmo entre os príncipes, os reis, as pessoas mais ricas do mundo hoje, existem muitos nécios entre eles. Isso é um fato mesmo, comprovado. Como aconteceu aqui, em Zoan. Os príncipes de Zoan eram nécios. Tem cabimento isso? Nesse caso, tinha. Porque os príncipes de Zoan possivelmente tinham ao seu dispor a oportunidade de ter conhecimento. Mas não deixaram isso acontecer. E por isso se tornaram nécios. Esse é o grande erro. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto. Está no livro do profeta Jeremias. Deixa eu ver aqui. Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Deixa eu achar aqui. Aqui achei. Ó. Vou ler aqui. Ó. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Já escrito assim, ó. Deveras, o meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Então, Deus está falando aqui uma realidade que acontecia no povo de Israel naquela época, por boca do profeta Jeremias. Ele está falando a realidade. Ele está dizendo claramente que os filhos, ou seja, toda a população de Israel naquela época, eram filhos nécios e não inteligentes. São sábios, eles eram sábios para o mal e não sabiam fazer o bem. Essa é a condição do povo. Quantos povos hoje estão nessa condição? Talvez muitos, ou praticamente todos. Enfim. Então, se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. E o erro está, ou melhor, o erro parte da pessoa que se deixou chegar a essa condição de nécio. Porque hoje, no século XXI, o conhecimento está muito grande. Está ao alcance de todos também. Todos podem ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento. Principalmente lendo livros. Então, quando isso acontece, o povo deixa de ser nécio. Mas nesse caso aqui, a situação era essa. Deveras, o meu povo está louco. Então, havia uma loucura ali, naquele povo. Já não me conhece.
a loucura era tão grande que o povo já não conhecia mais a Deus. São filhos nécios e não inteligentes. Então, Deus está falando claramente que eles eram filhos nécios e não inteligentes. Não havia inteligência naquele povo. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Então, essa é a condição do povo. Hoje, se você olhar para o mundo de forma geral, você vai ver que isso está acontecendo em quase todos os países do mundo. Isso não for em todos. Então, a realidade é essa, pessoal. Essa questão de nécios é um problema muito grave que afeta todos os países do mundo, digamos assim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 25. Então, aqui o próprio Senhor Jesus vai falar um pouco a respeito dessa questão. Está escrito assim, ó. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então, Jesus está falando uma coisa certa aqui. Porque ele viu que isso estava acontecendo naquele momento ali. Ele disse, ó, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, tudo o que os profetas disseram, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias e todos os outros, já estava escrito em livros. Só que esse pessoal aqui, eles eram nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, principalmente a respeito do próprio Senhor Jesus. Então, esse problema acontecia com esses homens aqui, para o qual o Senhor Jesus está falando com eles aqui. Hoje existem muitas pessoas assim também, que são nécias. Existem muitas pessoas assim, que são nécias e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Muitas pessoas hoje não creem em tudo que os profetas disseram, ou em tudo o que Deus disse, ou em tudo o que o próprio Senhor Jesus disse. Não creem em nada. Essa incredulidade é sinal de que as pessoas são nécias. É evidente que é assim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Então, hoje, como devemos andar no mundo, no século XXI? Como? Sendo nécios ou prudentes? É claro que devemos andar como pessoas prudentes. É isso que esse texto vai falar aqui, ó. Está escrito assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, hoje, no século XXI, nós temos que andar prudentemente. Não como nécios. Não podemos andar como nécios. Não podemos ser nécios mais. Isso tem que acabar. Nenhum ser humano que esteja vivo hoje no século XXI pode ser nécio mais. Não, ninguém pode andar mais como nécio. E sim,
como sábios. Todas as pessoas hoje têm que andar como sábios. É isso que as pessoas precisam se conscientizar. É urgente que isso aconteça. É decisivo. É importante demais. Ninguém pode negligenciar o fato de ter que andar como sábios. Então, esse tempo de ser nécio tem que acabar de uma vez por todas. Isso tem que acontecer a partir de agora, para que assim todas as pessoas possam andar como sábias. Porque está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, isso é muito importante. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Então ele vai falar aqui, ó. Paulo escrevendo para Tito, diz assim na epístola: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, era assim que acontecia. Muitos crentes, incluindo Paulo e Timóteo, eram nécios. Foram nécios durante muito tempo. Mas eles deixaram essa condição. Quando eles como é que posso dizer? Quando eles conheceram a sublimidade do conhecimento de Cristo. Quando isso aconteceu, eles deixaram de ser nécios para sempre. Então ele fala aqui, ó. Deixa eu ver, versículo 3, né? Pois nós também outrora éramos nécios. Ele está constatando isso, ele está falando isso porque ele está falando isso por experiência própria, porque ele foi nécio. Ele foi nécio. Paulo foi nécio. Tito também e outros também eram nécios. Mas eles deixaram de ser nécios, principalmente por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, do Evangelho, da graça, da nova aliança, da verdade, enfim. E principalmente, é claro, do próprio conhecimento de Deus em suas vidas. Então, eles deixaram de ser nécios. E quando a pessoa deixa de ser nécia, ela adquire conhecimento. Então, esse conhecimento é importantíssimo, pessoal. É assim que as pessoas deixam de ser nécias. E é isso que tem que acontecer hoje, no século XXI. Porque muitas pessoas hoje estão nessa condição de nécios. E isso não pode continuar. Ser nécio é errado. Só traz mais consequências para a vida da pessoa. Maus resultados. A vida dessa pessoa é atrasada, digamos assim, por causa disso. Porque sem conhecimento, ela fica atrasada. Ela não se desenvolve. Ela não cresce. Ela não tem um crescimento. Porque a falta de conhecimento atrofia a mente da pessoa. Então, ser nécio é algo errado, é algo negativo. E ninguém pode viver assim. Ninguém mesmo. Então, cabe a cada pessoa agora
retornar à sensatez, se purificar dos erros que a condição de nécio fez acontecer na vida dela. Ela tem que eliminar isso de sua vida, para sempre. Ela tem que se purificar disso. Para começar, a partir de hoje, a adquirir conhecimento, sabedoria, inteligência, prudência, sensatez. Isso vai contribuir para a pessoa ser sábia. Então, quando isso acontecer, ela não vai mais ser nécia. Ela vai ser sábia e prudente. É isso o que espera aquele que quiser viver dessa forma. Então, essa é a mensagem. Mensagem para que as pessoas possam ser incentivadas, estimuladas e encorajadas a viver dessa forma. Porque é a melhor coisa que pode acontecer com a vida de um ser humano hoje. É deixar de ser nécio para ser sábio e prudente. O tempo de ser nécio tem que terminar hoje em sua vida. Então, é preciso entender isso hoje, claramente. Tudo que foi falado aqui foi bem claro e simples, para que a compreensão das pessoas possa levar elas a entender que é preciso deixar de ser nécia sim, para que assim coisas boas aconteçam na vida dela, coisas importantes, coisas eternas, digamos assim. Porque as boas recompensas para quem não estiver mais na condição de nécio são muito boas. E é isso que está faltando em muitas vidas hoje. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Mais do que nunca. Porque quem quiser viver dessa forma, comece a fazer algo para que isso aconteça. Tomando decisão firme de deixar a condição de ser nécia para ser uma pessoa sábia e prudente na vida, até o fim de sua vida. Então, cada vez mais as pessoas têm que entender isso hoje. Isso não é brincadeira. Porque o que complica a vida das pessoas é estar nesse estado de necessidade. Porque quando a pessoa está nesse estado de sendo nécia, ela não compreende certas coisas. Ela não consegue entender. Então, isso não pode continuar na vida de ninguém. É um atraso. A pessoa regride. A pessoa fica estagnada, parada. Não evolui em conhecimento algum. Porque não entende muitas das vezes. Então, o entendimento da pessoa vai mudar quando ela decidir não ser mais nécia e sim sábia e prudente. Porque o conhecimento que vai fazer isso acontecer já está disponível a todos. Todos mesmo. Sem impedimento algum. O conhecimento não é algo que esteja longe do seu alcance. Não, está muito perto, está muito próximo de você. Basta você tomar a decisão de adquirir conhecimento. Que assim você vai conseguir viver uma vida longe, muito distante mesmo da condição de nécio. Agora é hora disso mudar. A mudança tem que partir de você, tem que partir de mim, por decisão própria. E quando alguém decide isso, a decisão dela é uma decisão sábia. Isso revela a prudência que existe na pessoa. Então, essa é a mensagem de hoje para as pessoas hoje, de forma geral. Porque quem aprender isso, com certeza vai aplicar isso em sua vida. E vai colher bons resultados. Com certeza. Então, eu espero que isso aconteça.
Em nome do Senhor Jesus. Amém.